Bleach tá chegando ao catálogo do Star Plus agora em fevereiro, e aí muito mais pessoas vão ter acesso ao anime. Por isso a gente aqui do Bentô resolveu fazer um vídeo explicando um pouco da história para quem quer começar Bleach. Eu sou o Pedro e você tá no Bentô, o canal de anime, mangá e cosplay do Omelete. Para começar, o que é Bleach? A gente acompanha a história de Ichigo Kurosaki. Ele é um garoto de 15 anos, no começo da história, que é muito protetor com a sua família. E em algum momento ele precisa defender a vida das suas irmãs de um bicho que ele não sabe o que é, mas ele vê desde criança. Nisso ele encontra a Rukia, a Shinigami responsável por proteger a cidade de Karakura, onde ele vive com a família. Durante a luta, ela acaba perdendo a batalha e precisa transferir os poderes para o Ichigo, para ele poder então proteger ela e as irmãs. E assim que ele ganha os poderes de Shinigami, e aí começa essa história incrível, onde ele enfrenta muitos monstros e até outros Shinigamis. Essa história toda foi criada por Tite Kubo. O autor decidiu se tornar um mangaka ainda na escola primária, depois de ler Cavaleiros do Zodíaco, do autor Masami Kuramada. Especialmente porque Tite Kubo gostava muito de armas e armaduras. Aos 18 anos, Kubo lançou seu primeiro one-shot, Ultra Unholy Hearted Machine, e em 1999 ele conseguiu emplacar a sua primeira série, Zumbi Powder, que durou apenas 4 volumes. Sua próxima obra foi justamente Bleach, que estreou em 2001 e durou até 2016. Nesse meio tempo, seu trabalho como mangaka foi bastante exaltado, e Bleach se tornou um dos Big Three da Shonen Jump, a principal editora de mangá shonen do Japão. Ele ficou ao lado de Naruto e One Piece, pra gente ter noção do tamanho que Bleach teve na época. E falando um pouco da história de Bleach, a semente da ideia do que se tornaria o anime surgiu quando Kubo decidiu desenhar um Shinigami usando kimono. Pra quem não sabe, Shinigami é uma entidade mitológica japonesa que é como um deus da morte. Aquele primeiro desenho mais tarde se tornou o conceito da Rukia e inspirou Kubo a criar a história com a personagem. Sobre o seu processo criativo, o mangaka diz: às vezes eu tenho a ideia da aparência dos personagens. Às vezes tenho primeiro a ideia das suas personalidades. A primeira vez que eu desenhei o rosto de Chad, eu pensei, ele é mexicano. E comecei a criar uma história em volta disso. Quando você articula os personagens, a história começa a se desenvolver por si própria. Lá no começo, a Hulk e os outros personagens usariam armas de fogo, e o título da obra seria Snipe. Por isso, quando o Kubo alterou a ideia das armas de fogo para espadas, o título também precisou ser mudado. Ele pensou em titular o mangá como Black, se referindo à cor que os Shinigami são associados, e até cogitou White, mas achou que seriam nomes muito entediantes. No fim das contas, ele optou por Bleach, que é algo mais ou menos como branquear em português. A Shonen Jump inicialmente recusou o Bleach por achar muito parecido com Yu Yu Hakusho. Essa rejeição frustrou muito o Kubo, mas isso não ia durar muito tempo, porque ele recebeu uma carta de apoio de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Não demorou muito para os editores da Weekly Shonen Jump mudarem de ideia, e em 2001 Bleach foi publicado na revista, se tornando um sucesso instantâneo. Para a alegria dos fãs, em 2004 Bleach foi adaptado para anime, mas ele teve algumas dificuldades de se manter popular no decorrer dos anos, e acabou sendo cancelado em 2012 pela baixa audiência. Como o mangá durou até 2016, quem só acompanhava as aventuras de Ichigo na TV teve um final insatisfatório. Agora, mais de uma década depois, foi anunciado que o aniversário de 20 anos da publicação de Bleach seria acompanhado de uma série de projetos comemorativos. Bleach recebeu uma exibição de arte no Japão, um novo one-shot e finalmente uma adaptação do seu último arco, a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. E para você já ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos novos episódios, que devem chegar no Star Plus no dia 22 de fevereiro, se liga no contexto. Kubo escreveu a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos enquanto passava por problemas físicos e mentais. Além disso, ele precisou escrever num ritmo mais acelerado por causa da pressão do editor. Isso porque Bleach estava em queda de vendas. Apesar da saga ter sido bastante criticada pelos leitores por ser considerada confusa, o mangaka promete que os problemas vão ser corrigidos na adaptação para anime. A história dessa saga é a seguinte: depois do final da 16ª temporada, a gente encontra um Ichigo diferente. Ele não tá mais no colégio, ele já tem um emprego, mas uma nova ameaça surge das sombras. A raça dos Quinches, que a gente pensava que estava extinta, acabou retornando das sombras. E agora eles têm um rei muito forte que quer destruir tudo. Não só a sociedade das almas, mas também o mundo dos vivos, o mundo dos Hollows e quem sabe até o inferno. Por isso o Ichigo precisa pegar sua espada de volta e defender a sociedade das almas como ele sempre fez. A gente pode ficar tranquilo, porque Kubo está envolvido diretamente no anime e já explicou como vai funcionar o processo da adaptação. Segundo ele, abre aspas,
O primeiro passo é determinar o ritmo e quanto da história vai ser incluído em cada episódio, fecha aspas. Depois disso, ele pediu para a equipe do estúdio Pierrot cortar as cenas de comédia que quisessem, já que o humor do mangá nem sempre funciona bem quando é adaptado para outra mídia. Ainda segundo o autor, depois que nós checávamos o roteiro de cada episódio, eu dizia para eles: eu quero que essa parte seja assim, ou eu quero que seja incluída essa cena, fecha aspas. E realmente ele tá bem em cima da produção. Pelo que a gente viu nas prévias e trailers que foram revelados aí ao longo dos meses, o anime tá bem a cara do que a gente tá acostumado, com uma animação melhor e eu acho que com uma história muito superior. Eu quero saber de você. Tá ansioso para a continuação de Bleach? A gente vai fazer muito mais dessa cobertura aqui no Bentô e para isso você precisa assinar o canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam ou não de Bleach, se vocês já assistiram ou se vocês vão partir direto para a nova temporada que vai chegar já já no Star Plus. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.